Vamos falar então sobre a precificação nos atendimentos odontológicos domiciliares. Tive um probleminha ali antes, tive que reiniciar a entrada. Então vamos falar sobre esse assunto que é cheio de crenças que limitam o dentista à venda, crenças que limitam o dentista a executar um trabalho bem remunerado. Um dos tabus maiores da odontologia, principalmente na odontologia domiciliar, que muitas vezes tem um caráter assistencialista. Nós, dentistas, a gente gosta muito de fazer a prática e muitas vezes a gente deixa de parar para fazer o cálculo dos nossos tratamentos e das nossas consultas. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre essas crenças que nos limitam a realizar um atendimento odontológico domiciliar, cobrando bem, sabendo quanto custa aquela consulta, tendo uma boa conversa de venda com o paciente. E essa live de hoje, ela é para o dentista gestor, é para aquele dentista que quer fazer o gerenciamento do seu próprio atendimento. Não é para aquele dentista que só quer fazer técnica e não se interessa e nem quer se interessar em vender. Então o foco aqui é para o dentista gestor e para aquele dentista que quer iniciar o gerenciamento dos seus próprios atendimentos. Quais são essas crenças, as principais crenças que limitam o dentista a falar em dinheiro com o seu paciente, com o seu cliente, com a sua equipe? Então aquelas crenças que a gente tem lá da nossa infância, que é de que todo o rico é ladrão, de que dinheiro é sujo, de que a raiz do mal é o dinheiro, né? Que o dinheiro não traz felicidade, que a vida é uma só, então por isso a gente tem que gastar tudo aquilo que a gente ganha, a gente não precisa se preocupar com o dinheiro, quando na verdade precificar o nosso tratamento, ter uma consciência de quanto custa aquele procedimento, quanto custa o teu trabalho, qual é o teu lucro, é uma das questões mais importantes para o atendimento, seja ele o atendimento na clínica ou dentro de um sistema de home care odontológico ou de um atendimento domiciliar ou hospitalar. Essas crenças todas, elas estão muito presentes na vida do dentista. Acredito que de todas as profissões onde a gente tem a possibilidade de trabalho autônomo, muitas pessoas têm medo de falar em dinheiro, muitas pessoas não falam em dinheiro. A maioria das pessoas querem delegar isso às suas secretárias, aos seus gerentes, aos seus colegas que fazem somente a parte de gestão e venda, quando na verdade a gente tem que entender e tem que se valorizar dentro do mercado que cresce cada vez mais em concorrência. Então, a venda na odontologia, ela é uma venda muito complexa, não é uma venda simples, como você vender um docinho ou como vender algo que está palpável, né? A gente vende um tratamento que o paciente vai se beneficiar dele e nem sempre esse tratamento é um tratamento estético. Muitas vezes um tratamento de canal, uma extração de um dente ciso, são coisas que o paciente não enxerga. Ele pode sentir, mas ele não enxerga, ele não vê. Então essas vendas de tratamento são vendas muito complexas. E em home care odontológico, em atendimento domiciliar, elas são mais complexas ainda, porque muitas vezes a gente vai estar lidando com o responsável por aquele paciente, pelo responsável legal por aquele paciente. Como nós já falamos em outras aulas, em outras lives, né, a gente precisa definir o nosso público-alvo para que a gente possa também precificar a nossa consulta. Então, a complexidade da venda da odontologia, ela tem que estar presente, a gente tem que saber falar sobre ela e saber precificar muito bem o que vai ser o valor que a gente vai cobrar daquela consulta inicial. Eu vou falar aqui na consulta inicial para que vocês tenham como base como se precifica essa consulta e depois, no segundo momento, a gente vai precificando os tratamentos de acordo com essa mesma tabela, essa mesma métrica de precificação. Nosso nicho de atendimento também vai definir
qual vai ser o valor da nossa consulta. Por quê? Devido à complexidade e ao custo de materiais para a gente executar alguns atendimentos, certo? Então, a gente tem que ter, dentro do nosso atendimento odontológico domiciliar, uma série de processos. Por isso que eu gosto tanto de falar no protocolo odontológico domiciliar, que é um protocolo que eu criei e um protocolo que eu uso, que dá retorno financeiro, dá retorno de qualidade de comunicação com a equipe e que a gente consegue padronizar os preços dentro de uma tabela onde conseguimos usar para praticamente todos os nichos, porque é uma tabela padronizada, a gente atende de maneira padronizada. Agora, se você não trabalha com protocolo, vai ter um trabalho maior ainda na hora de precificar, porque você vai ter que fazer nicho por nicho do seu público-alvo para ter tabelas diferentes de cobrança de acordo com aquele público que você está trabalhando ou aqueles públicos que você está trabalhando. A primeira pergunta que o paciente nos faz quando ele entra em contato por telefone, seja com a nossa secretária, seja conosco mesmo, a primeira pergunta é: quanto custa? E na hora que a gente recebe essa pergunta, quanto custa, muitas vezes ela vem antes mesmo do paciente falar o nome, do interessado falar o nome dele. Muitas vezes esse paciente viu um anúncio no Google e ele só quer saber valores. Nesse momento a gente tem que iniciar a nossa venda. Quem está preparado para realizar a venda do tratamento no primeiro contato, do atendimento no primeiro contato, é a nossa secretária ou quem atende o telefone para vocês. Né? No meu caso, muitas vezes eu atendo o telefone, muitas vezes a nossa gerente atende o telefone. E para a gente explicar quanto custa a primeira consulta, a gente tem que entender o passo a passo que a gente executa para realizar e explicar para o nosso paciente antes de falar o preço, que na verdade eu chamo de valor. Né? Então a gente tem que saber explicar o valor do nosso tratamento nessa primeira consulta. Isso a gente está cansado de saber, escutamos muito em cursos que a gente não tem preço, a gente tem valor e que o valor da nossa consulta, ele é um valor que começa a ser calculado no momento em que a gente prepara para o atendimento odontológico domiciliar. Sempre quando a gente tem um atendimento odontológico domiciliar, seja de primeira consulta ou de tratamento, temos que pensar em 3 horas de atendimento, a hora de preparo, a hora de deslocamento e atendimento propriamente dito, no local onde o paciente está, e o retorno para a clínica ou consultório, para a base, né, onde a gente precisa sentar e planejar aquele tratamento do paciente. Então, são no mínimo 3 horas de envolvimento da equipe em atendimento. Isso precisa ser precificado. Muitas vezes, um atendimento, inclusive de bebê, que é um atendimento mais simples em odontologia domiciliar, na maioria das vezes, ele tem que ser precificado nessas 3 horas também, tá? Porque é o mesmo tempo que a gente leva para preparo de material, é o mesmo tempo que a gente leva para montagem do nosso equipamento na casa do paciente e é o mesmo tempo para retorno, planejamento e organização do prontuário do paciente e discussão do caso clínico com a nossa equipe. Então não minimizem porque é criança, porque é uma criança, porque o atendimento foi fácil. Valorizem as consultas independente do nicho que vocês estiverem. Pensem sempre em 3 horas de atendimento. Quem faz a venda do tratamento num primeiro momento, então, é a nossa secretária ou a nossa gerente ou quem atende o telefone. Num segundo momento, quando a gente vai falar no valor da consulta, a gente precisa especificar exatamente essas 3 horas, o que é feito, o que vai ser realizado no decorrer daquela consulta, como que vai ser o procedimento, quantos dentistas e auxiliares e pessoas estão envolvidas para que o paciente se sinta realmente que ele está pagando por aquilo que ele vai receber, que aquilo tem qualidade, que aquele atendimento é valorizado, que aquele atendimento tem o valor do preço que vocês estão realmente colocando ali. Essa venda, ela precisa ser bem traçada, bem esclarecida, transparente, uma comunicação fácil, clara, para que o paciente realmente agende a primeira consulta e já realize o pagamento para vocês.
Quando a gente já atendeu esse paciente, estamos retornando para ele com o nosso plano de tratamento, é um segundo momento de venda. Esse segundo momento de venda, a gente tem que saber e ter clareza de que quem realiza é o dentista. O dentista faz a venda do tratamento e a secretária, o gerente, né, a pessoa, o auxiliar, quem faz essa parte de recebimento para vocês é então delegado para esta pessoa, para o gerente, para a secretária, para o técnico, para quem recebe os valores. Mas a negociação, a venda, a explicação, ela tem que ser feita pelo dentista gestor. O dentista que entende da técnica, que vai conseguir tirar todas as dúvidas e valorizar aquele plano de tratamento. Não só dizendo assim, tem que fazer uma extração num dente. Não, tem que valorizar. Olha, nós vamos nos deslocar, nós vamos ter um procedimento completamente cuidadoso em biossegurança, a gente tem uma equipe que se desloca, são 3, 4 profissionais envolvidos nessa extração. Essa extração, ela custa esse valor, ela tem este valor, porque a gente tem um envolvimento, a gente tem a técnica, a gente tem um especialista. Então, a venda do tratamento em atendimento odontológico domiciliar, ela é feita pelo dentista gestor, nunca deve ser delegado para o nosso auxiliar, para o nosso gerente. Estes profissionais vão fazer o recebimento, eles vão negociar a forma como a gente vai receber, como que a clínica ou o consultório vai receber do paciente, mas nunca delegar a venda do tratamento para este profissional. E vamos então iniciar de fato, né, a função que nós temos de saber e conhecer o porquê que aquele tratamento tem aquele preço, porquê que aquele tratamento tem aquele valor. Para que a gente saiba colocar um preço no nosso atendimento, a gente tem que entender de gestão clínica, gestão administrativa e financeira. E é um estudo muito grande, é um estudo que tem que ter dedicação. Você precisa saber todos os pontos da sua clínica, tudo que você gasta, tudo que você tem de gastos supérfluos que você pode estar minimizando, tudo aquilo que você tem de custos fixos, que são custos repetitivos. Então vamos lá, essa é a hora de anotar. Quem quiser anotar, pode anotar. É uma tabela, né, que a gente faz. Então a gente separa o custo fixo, o custo variável. O que é o custo fixo? Muita gente não sabe, mas é aquele custo que se repete mês a mês. Por exemplo, aluguel, custo de telefone, custo de luz, custo com funcionários, custo com software de gestão que a gente paga anual, mas que a gente tem que diluir durante os 12 meses, o custo com o contador, né? O custo de recolhimento de lixo, né? Custo com faxina, as maquininhas de cartão, as taxas que a gente vai fazendo, que a gente recebe das maquininhas de cartão, as taxas com boletos bancários, né? A nossa taxa bancária, o ISSQN, todos aqueles custos que se repetem mês a mês. O custo fixo, ele é super fácil de a gente calcular, porque ele se repete, a gente conhece ele, é um custo mais fácil de saber. O custo variável, ele é um custo que a gente vai ter eventualmente, nem sempre a gente tem o custo variável se repetindo, às vezes pode até ser quando a gente negocia com laboratórios, por exemplo. Mas o custo variável, né, é o custo que a gente tem com os materiais de consumo, que muitas pessoas fazem uma compra a cada 6 meses, outras fazem uma compra a cada 3 meses, outros dentistas trabalham com compras mensais, né? Então, este é um custo variável, a gente nunca sabe ao certo o quanto vai gastar e investir em materiais de consumo por mês, né? As taxas dos nossos impostos, né? As taxas de impostos são custos variáveis, considerados variáveis. A remuneração do nosso parceiro dentista. Então, a gente trabalha hoje
com RPAs, né, Recibo de Profissional Autônomo. Então, todos esses documentos que a gente faz de recibos, que são recibos que não se repetem da mesma maneira todos os meses, são considerados os custos, então, variáveis. Os nossos deslocamentos para o atendimento odontológico domiciliar são considerados custos variáveis, tá? Então, organizar nessa tabela. Aqui no custo fixo, a gente também pode colocar um custo, que é uma taxa de desgaste do nosso material, para que a gente possa estar aí juntando esse valor mês a mês, né? Para que quando a gente tem algum problema, algum atendimento que desgaste um pouco o nosso material, a gente tenha um fluxo de caixa para que a gente possa estar deslocando para manutenção desses materiais. Feito, então, o cálculo, né, dos nossos custos fixos com os nossos custos variáveis, a gente consegue ter uma média do que gastamos durante um mês. Sempre a gente calcula o valor. Eu gosto de fazer todos os anos, eu faço 2 vezes por ano, o valor dos custos que eu tenho, custos fixos e variáveis, para que a gente vá atualizando as tabelas de acordo com o que vai aumentando de custos fixos e variáveis, ou reduzindo, né? Então, feito isso, a gente tem um custo fixo mensal e o custo variável mensal que a gente gasta naquele mês ali para fazer o atendimento do paciente. A gente deve pegar esse custo fixo, somar ao custo variável, e a gente vai ter o custo total da nossa clínica ou do nosso atendimento odontológico domiciliar. E a partir daí, a gente divide pelo número de horas trabalhadas, o número que a gente trabalha. Por exemplo, eu me disponibilizo a trabalhar 160 horas por mês. Então, eu pego a soma do meu custo fixo com o meu custo variável, divido isso por 160 horas e eu vou saber o custo da minha hora para fazer o atendimento. E em cima do custo hora do meu atendimento, eu vou colocar o valor de lucro que eu desejo ter por atendimento. Então, eu somo o custo hora com o custo do meu atendimento. Para saber o custo, né, do valor da consulta odontológica domiciliar, como a gente gasta 3 horas no mínimo para fazer um atendimento odontológico domiciliar, porque temos que montar a nosso atendimento odontológico domiciliar, nos deslocamos e montamos o atendimento na casa do paciente e voltamos para a nossa clínica para realizar o fechamento daquela consulta e o plano que a gente precisa executar para a segunda venda do tratamento. Então, eu divido o custo que eu tenho mensal, que é a soma do custo fixo com o custo variável, eu multiplico por 3 horas, tá? Porque esse cálculo vai gerar o custo hora do atendimento. Então, soma o custo fixo com o custo variável do mês, divide pelo número de horas que vocês trabalham durante aquele mês, multiplica por 3 horas de envolvimento no atendimento odontológico domiciliar e soma isso ao lucro que vocês desejam por atendimento, tá? Tem que ser lógico. Como que a gente faz esse cálculo do lucro? O cálculo do lucro é aquilo que vocês acreditam que vocês precisem receber para que vocês tenham, então, uma qualidade, né, de vida, uma qualidade no atendimento de vocês, para que vocês consigam viver, né? Então, este fica o valor final da consulta odontológica domiciliar. Para os procedimentos odontológicos domiciliares que a gente vai ter no decorrer dos atendimentos de primeira consulta, a gente deve ter como base estes conhecimentos de custo fixo, custo variável, quanto que é a nossa hora para deslocamento e somar aí os custos de laboratório, quando forem próteses, somar o custo da endodontia, quando for endodontia, somar o custo do profissional, que é um profissional que é mais remunerado,
para fazer aquele atendimento. Então, sempre que a gente tiver um outro atendimento de tabela, a gente soma ali os valores, né, que a gente vai ter extra, que são os valores que vão fazer com que a gente consiga precificar os nossos atendimentos odontológicos domiciliares de acordo com os nossos custos de envolvimento naquele determinado tratamento. Então, como eu já falei ali, a gente pode somar aos laboratórios, pode somar de repente um material extra educativo que vai ter que ser levado para casa do paciente, a gente pode somar ali uma hora a mais de atendimento porque aquele procedimento demanda mais tempo. A gente pode chamar um terceiro profissional para fazer parte daquele atendimento também, como um profissional que vai servir como um auxílio para executar determinada técnica. Então, tudo isso vai nos fazendo ter conhecimento de quanto cobrar aquela consulta odontológica domiciliar e como fazer com que a gente tenha valor de forma organizada, sensata, com transparência para passar isso na forma de venda para o nosso paciente. Então, muitas coisas a gente falou aqui agora. Quando vocês forem calcular o valor da consulta, primeira consulta odontológica domiciliar de vocês, talvez vocês fiquem um pouco assustados por ter dado um valor um pouco baixo. Ah, mas deu um valor que é baixo e um valor que eu acredito que poderia ser maior, enfim. O que a gente deve levar em consideração quando a gente precifica a primeira consulta? A gente precisa, então, saber os nossos custos, saber o quanto a gente quer de lucro e conhecer a nossa concorrência. Quanto que a nossa concorrência cobra e qual é o valor agregado que essa concorrência tem. Muitas vezes, a concorrência não tem nenhum valor agregado. Muitas vezes, você vai descobrir que a sua concorrência não tem nem as especificações da vigilância sanitária. Você vai descobrir que a sua concorrência está desclassificada em relação ao tipo de atendimento especializado que vocês executam. Então, vocês precisam saber tudo isso para poder fechar o valor de vocês. E eu sempre gosto de falar na metáfora da caneta, né? Sempre que a gente fala assim nas aulas de venda e de precificação, tem que lembrar dessa metáfora. O paciente, pensem que a caneta, aquele simples, né, aquela caneta comum, ela é como a nossa primeira consulta, tá? Então, às vezes, ela vai ter um valor baixo, não vai ser ali que você vai ganhar o seu lucro maior, mas a gente vai agregando a isso o valor, né, de outros produtos, como, por exemplo, você vai fazer a sua primeira consulta com o valor que você tem ali, que pode ser para você um valor baixo, mas que à medida que você vai realizando o plano de tratamento, você vai notando que aquele valor vai subindo, que aquele valor vai aumentando, né? Por exemplo, tá? A loja vende a caneta como um item que não gera lucro para aquela loja. Porém, as pessoas entram naquela loja para comprar aquela caneta, tá? E o vendedor, ele não ganha comissão naquela caneta. Ele sabe que o lucro da loja é praticamente zero, é nulo naquela caneta, porque é uma caneta comum, uma caneta muito antiga e que já tem nome e que é uma caneta das mais baratas. O vendedor que é comissionado, o vendedor que precisa ter um valor maior na sua carteira final mensal, ele vai investir em tentar vender um produto a mais para aquele cliente. E aí ele começa a oferecer outros itens, como os cadernos, os livros, outras canetas, coisas com um valor agregado maior. E é ali onde ele ganha. Então, a gente tem que pensar nessa metáfora para entender que muitas vezes o valor da sua consulta inicial, ele é um valor menor. E a partir dele, você vai conseguir vender os outros tratamentos que o paciente precisa, aumentando, então, o lucro, o seu faturamento naquele paciente, naquele atendimento, né? Dentro, lógico, da ética e do que aquele paciente necessita de tratamento,
né? A gente sempre tem que trabalhar nesses cálculos, fazendo com que o paciente entenda de forma transparente qual o valor agregado que tem naquele serviço. Quando vocês têm, protegendo vocês, todas aquelas lives anteriores, onde eu falei sobre alvará da vigilância sanitária, materiais com registro na Anvisa, materiais em ótima qualidade de apresentação, quando vocês têm um trabalho bem executado, protocolado, com toda a equipe engajada e preparada para realizar o atendimento, vocês já têm valor. Quando vocês fecham uma parceria, vocês conseguem mostrar para o parceiro de vocês o valor que tem o atendimento de vocês, o valor que tem aquela maneira como vocês trabalham protocolada, aquela maneira com processos que fazem com que vocês cheguem no resultado final. Então, a partir do momento que se sabe o quanto custa o atendimento, fica fácil planejar uma tabela de valores dos procedimentos, sempre falando em valores, né? E voltando para falar para vocês que no primeiro mês que eu trabalhei com atendimento odontológico domiciliar de maneira protocolada e não de uma maneira qualquer, de qualquer jeito, feita ao léu, feita sem planejamento, obtive um valor de faturamento de cerca de 41 mil a mais na minha carta, né, no meu faturamento mensal, né, um aumento neste valor. Fazendo 7 atendimentos, foram 7 primeiras consultas que geraram aí, agora eu anotei para vocês que na outra live eu não me lembrava de cabeça, mas foram 7 agendamentos onde tivemos 2 ulectomias, uma profilaxia, um reembasamento de prótese, uma prótese parcial removível, uma profilaxia também, exodontias múltiplas, um reembasamento e uma prótese. No quarto paciente, a gente fez uma venda de um plano preventivo anual, né, que é muito interessante. O paciente que está saudável pode receber essa venda, né, esse oferecimento, né, de uma venda de um planejamento preventivo anual. Endodontia, periodontia e restauração. Vendemos também 2 próteses totais e 2 próteses parciais removíveis, restaurações e extrações. Então, 7 atendimentos dentro do protocolo odontológico domiciliar fizeram com que no primeiro mês de protocolo, de atendimento organizado, com venda, com valores bem calculados, bem precificados, com transparência, com tudo aquilo que tem que ser, que é o correto de se fazer, geraram cerca de 41 mil reais a mais do que a gente vinha tendo com o atendimento odontológico domiciliar, desorganizado, sem processos, né, sem um engajamento melhor, né? Então todos esses erros, eles foram corrigidos, eles foram estudados, eles foram organizados para que não se errasse mais e se tivesse aí um retorno realmente bom, um retorno que a gente como dentistas merece e que faz com que a gente estimule a nossa equipe também a trabalhar melhor e com que a gente aumente então o nosso faturamento, que é o objetivo de todos nós. Lembrando sempre que a venda do tratamento em si, ela é feita pelo gestor, pelo dentista gestor, que entende da técnica. O recebimento, a negociação do recebimento daquele plano de tratamento e da primeira consulta também é feita pela nossa gerente, pela nossa secretária, pela nossa auxiliar de saúde bucal. Então, essa é a live de precificação. Eu acredito que tenha ficado claro para vocês, né, que o importante é vocês conhecerem os custos que vocês têm dentro do negócio de vocês para que consigam, então, planejar o valor da consulta propriamente dita em odontologia domiciliar. Lembrando que a odontologia domiciliar,
ela demanda de algumas horas de preparo para que a gente possa realizar realmente um tratamento, uma consulta bem feita, uma consulta bem executada. Amanhã vamos ter mais uma live, né, sobre... Eu nem lembro agora do assunto, porque eu já tenho elas todas preparadas, mas com certeza é algum assunto que vai fazer com que vocês clareiem mais ainda e percam as crenças no atendimento odontológico domiciliar, quem faz e quem não faz, para que comece a oferecer para os seus pacientes essa modalidade que é tão procurada, né, que está sendo tão procurada, tão valorizada hoje em dia. Uma ótima semana para todos!